Paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Vamos lá para o nosso estudo de número 5. Você coloca o título A Fé Sempre Vence. E nós vamos comentar aqui, o final do capítulo 1, do versículo 13 ao 24 do livro de Gálatas. Paulo escreveu assim: vocês se lembram do meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso nas tradições do meu antepassado. Mas Deus me separou e me chamou por sua graça. Então aqui Paulo, ele lembra aos irmãos aqui desta igreja da onde que ele veio, como ele era antes de se converter, Ele coloca assim que o zelo religioso dele, a religiosidade que estava dentro dele, tornava ele uma pessoa violenta, que tentou destruir a própria igreja de Deus. Mas a fé sempre vence. Agora Paulo, ele olha para Cristo e a Bíblia declara em Hebreus 12, versículo 2, que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. A fé vence a religiosidade. Paulo, ele lembra que ele era uma pessoa religiosa, e por causa de ele ser uma pessoa religiosa, olha o que estava dentro do coração dele. Além dessa violência de querer destruir a própria igreja de Deus, é uma cegueira espiritual. Quando a pessoa não olha para Jesus, quando a pessoa não tem uma fé verdadeira, a sua fé está na religiosidade. Ele coloca assim, ele andava, ele era zeloso nas tradições dos seus antepassados, Agora nós temos uma fé viva em Jesus Cristo. A religiosidade gerou essa competição dentro dele, Ele competia entre os outros judeus ali, os outros ali do seu grupo ali de fariseu, e ele achava que ele era o melhor. Ou seja, a religiosidade gera um orgulho, e Deus resiste ao soberbo, orgulhoso, Ele se orgulhava, ele achava que ele era melhor que os outros, A religiosidade gera a morte. Ele tentava destruir a igreja, ele perseguia os cristãos, A religiosidade gera destruição. Então, ou seja, olha quantas coisas a religiosidade gera. Mas agora Paulo, ele tem um encontro com Cristo, e olhar para Cristo gera uma fé nele. Ou seja, a verdadeira fé nos faz agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, A fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Agora Paulo, ele tem um encontro com a verdade, e ele diz aqui, no versículo 15, mas Deus me separou e me chamou por sua graça, Então Paulo, ele sabe que ele foi agora separado. Essa palavra separado é a mesma palavra que santificado, ou seja, Deus o separou, Deus o santificou, Deus o tomou para si, Deus pôs as mãos dele e Deus santifica. Jesus falou: não tem impuro aquilo que eu santifico. A igreja de Jesus, os cristãos, são santificados, ou seja, nós somos um povo separado, um povo chamado pelo nome do Senhor, Deus nos separou, e diz que também os chamou por sua graça. Agora ele sabia o propósito dele, o chamado dele, mas ele sabia que esse propósito só ocorria, só acontecia porque a graça de Deus estava sobre a vida dele. Então Paulo, ele recorre aqui o seu próprio testemunho para depois começar a ensinar esta igreja como que a religiosidade, ela gera morte, ela gera destruição, ela gera orgulho, e a verdadeira fé liberta, Paulo agora estava livre, a fé venceu tudo aquilo que estava dentro dele, Paulo agora, ele olha para Jesus. Paulo agora, ele sabe que foi separado por Jesus. Paulo agora sabe que o seu chamado depende de Jesus, Pela graça, ele cumpria o seu chamado. A fé abre os nossos olhos para a verdade, ou seja, a fé, ela abre os nossos olhos para enxergar Jesus. Foi o que aconteceu com Paulo. Mas a religiosidade cega os nossos olhos para a mentira. Paulo vivia na mentira porque estava cego espiritualmente. Mas quando ele teve encontro com a luz brilhou, seus olhos se abriram, caiu umas escamas de seus olhos. Agora ele conhecia a verdade, e essa verdade liberta. Então Paulo aqui está dando essa introdução desse primeiro capítulo para mostrar que a religiosidade, e mesmo a incredulidade são os inimigos da fé. Mas a fé vence. Quantas vezes Jesus curou e libertou pessoas, não porque aquelas pessoas eram religiosas, mas porque aquelas pessoas agiram de fé, Então a fé vence, que nós possamos receber cada vez mais fé, e que toda essa fé venha vencer todo tipo de orgulho, de competição, de olhar para as pessoas. Paulo olhava muito para as pessoas. Agora Paulo, ele olhava para o único que é o autor, o consumador da sua fé, que nos faz viver pela fé, que nos faz produzir, que nos faz termos vida eterna, que nos faz sermos curados, restaurados. Todo aquele que olha para Jesus com fé agrada ao Senhor.
Senhor, amém? Então Paulo, ele mostra que agora o seu evangelho da graça, que a sua própria vida está baseada na fé. E diz aqui no final, né, o último versículo diz assim, que as pessoas agora comentavam a respeito dele, né? Antes, aquele que perseguia, agora está anunciando a fé. Paulo anunciava a fé, aí diz assim, que outrora procurava destruir. Paulo tentava destruir a fé. É isso que o inimigo tenta fazer. O inimigo tenta destruir a nossa fé. O inimigo tenta destruir que a igreja cresça, que o evangelho seja pregado em todos os lugares, para que as pessoas não tenham fé, né? Mas nós temos que pregar o evangelho, pregar a verdade, que isso vai gerar fé, e a fé gera milagres, a fé gera salvação. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus para ter fé e confessar Jesus e ser salvo. Era esse evangelho, era essa palavra que Paulo anunciava e pregava. Ele agora era um homem de fé e não mais um homem religioso, né? Depois, nos próximos capítulos, a gente vai ver como que a fé vai sempre vencer a religiosidade, amém? Então, até o próximo estudo, que você seja uma pessoa cheia de fé. Olhe para Jesus e o seu milagre vai acontecer, amém? Deus te abençoe.